Hoje nós vamos fazer um experimento com processadores. Muitas vezes o pessoal fica na dúvida se deve comprar um processador cheio de núcleos, ou um processador cheio de frequências, ou as duas coisas, ou o que ele deve priorizar. Então, nosso objetivo hoje é medir a mudança de performance em processadores, em aplicações que vão desde as profissionais até games, para descobrir se vale a pena ter mais núcleos para jogar, vale a pena ter mais frequência para você trabalhar. A gente vai bagunçar bastante as coisas. SSD Kingston NV2. Deixa o seu PC mais ágil e eficiente com armazenamento rápido, em PCI 4.0. Seu design de lado único torna ele um upgrade perfeito até para notebooks ultra compactos. Opções de 250 GB até 2 TB de espaço. Veja mais detalhes no link na descrição do vídeo. Para os testes de hoje a gente vai pegar um AMD Ryzen 9 7950X. Ele é um processador de 16 núcleos, 32 threads e tem uma frequência que pode ultrapassar ali a barreira dos 5 GHz. A gente vai partir dele porque justamente como ele tem muitos núcleos, a gente transforma ele desde um modelo de 16 núcleos até um modelo dual core. Na verdade a gente tentou com um núcleo só também. Estou cansado, jefe. E também vamos mexer nas frequências, vamos ver o quanto como muda a operação dele quando a gente coloca ele operar na frequência mais baixa que a gente conseguiu, no caso 600 MHz, abaixo disso o Ryzen Master não deixou a gente descer, e vamos subindo de 500 em 500 MHz para ver o quanto isso impacta em cada um dos games. O resto da bancada, nós temos duas memórias de 16 GB DDR5 da Kingston, operando a 5200 MHz, que é o suporte oficial. O nosso Liquid Cooling foi um Cooler Master ML360 Flux, e precisa, especialmente porque a gente vai testar o 7950X em estoque, que já esquenta bastante, mas a gente também vai overclockar ele. Então, um liquid cooling foi bastante necessário. A gente também usou a ferramenta do AMD Ryzen Master para habilitar ou desabilitar os SMT, Simultaneous Multithreading, ou o equivalente na Intel, que seria o Hyperthread, que é aquele conceito de que você tem um núcleo físico e você cria dois núcleos lógicos. Nós testamos desabilitar essa função. Em alguns cenários no passado a gente já viu o SMT entregar mais performance em games quando está desabilitado, por exemplo. Então a gente também vai fazer essa modificação. E por fim, tensão a gente deixou na configuração automática. Então foi o próprio software da AMD que determinou se precisava mais ou menos tensão na medida que a gente ia ali bagunçando nas frequências, nos núcleos e essencialmente em toda a forma como o processador estava funcionando. Nos testes de consumo e aquecimento a gente usou de referência o Cinebench rodando no modo múltiplos núcleos, né? Todos os threads em ação. É um cenário bastante intenso. Normalmente quando você joga ou algumas outras aplicações não vão fazer uma carga tão grande no processador, mas nós estamos usando ele de referência como o pior cenário possível. E por fim, o nosso overclock nesses testes levou o 7950X a 5.5 GHz. Ele rodou quase toda a bateria de teste, menos o Cinebench Multithread, justamente porque ele é o teste mais exigente e aí não deu conta. Então por isso que vocês vão ver o símbolozinho de crash na configuração de 5.5 GHz. Então vamos aos testes. Ok, na primeira rodada aqui eu vou ver a diferença da performance quando a gente foi mudando o clock de operação. E lembrando, esses gráficos que eu vou mostrar para vocês aqui, vocês também podem ver lá no site. O link vai estar na descrição e vocês podem mexer com alguns deles. Vários deles são interativos. Então, começando com o 7950X, lembrando que a gente está usando aqui uma RTX 4090 como placa de vídeo, para entregar o máximo de performance possível. E quando a gente olha na questão das frequências, nós temos eu separaria em dois grupos diferentes de softwares. Nós temos o caso, por exemplo, do Call of Duty Modern Warfare, que são os softwares que a partir de uma certa quantidade de hertz mudou completamente a performance. Então você vê que dos 600 MHz até os 3000 MHz ele foi crescendo de uma forma linear, mas bem mal, pouco ganho de performance, e a partir dos 3500 MHz nós tivemos um salto muito grande de desempenho. Foi daqui para frente que nós vemos o software entregando aí, o Call of Duty entregando uma média aí de 219, 285, cresce muita performance até chegar aos 4.5 GHz, onde de novo a gente entra naquela... Existem ganhos, mas vê que eles são muito baixos, inclusive 5 GHz, nós travando todos a 5 GHz e o estoque performar igual, e o nosso overclock conseguiu uma quantidade irrisória de FPS a mais. Então outro software, aqui tem a listagem completa lá no site, vocês podem ir navegando por todos os testes que a gente rodou, mas o Cyberpunk também apresentou
esse comportamento. Apresentou mais cedo, então aos 600 MHz até 1 GHz ele teve um ganho realmente muito baixo de performance. A partir dos 1500 MHz, né, 1.5 GHz, ele já teve um salto que mais de dobrou a performance. E depois disso, a curva dele é estável até os 5 GHz. E novamente, quando a gente chega no patamar dos 5 GHz, a gente passa a ter ganhos baixos. Então, no caso do nosso overclock, na verdade, não representou ganho nenhum. Vê como a arquitetura, pelo menos desse Ryzen que a gente está usando de testes, ele começa a não escalar muito o desempenho depois dos 5 GHz. O Cinebench, ele teve um crescimento linear quando a gente olha o teste por thread, o que faz sentido, já que a gente só tem um thread, que a gente subir de frequência nele vai impactar muito na performance. Então até ele operar em estoque a gente tem um crescimento linear e o nosso overclock fez a gente perder um pouquinho de performance. Já o multithread, esse crescimento foi menos linear, então ele vai até os 5 GHz mais ou menos. Quando começa a se aproximar de 5 GHz, ele começa a desacelerar um pouquinho o ganho de performance dele, mas mesmo com múltiplos núcleos a gente tem um ganho de performance bem perceptível com aumento de frequência. Bom, agora olhando a questão da temperatura, a gente vê como tem um crescimento linear também, com aumento da frequência, faz a temperatura ir aumentando, até o momento em que a gente se aproxima ali dos 5 GHz e do estoque. E também com o nosso overclock a gente já começa, na verdade o overclock nosso a gente tem aquele crash que é o resultado zero. O que está acontecendo aqui à medida que a gente se aproxima dos 5 GHz, a gente começa a bater o limite térmico desse Ryzen. Então a temperatura para de subir não é porque parou de esquentar, é porque esquentou tudo que dá. Acima disso, as frequências começam inclusive a cair para o processador se autopreservar e não destruir o silício. Então não pense que depois dos 5 GHz a temperatura para de subir. Bateu no teto que havia disponível. Uma outra situação que eu achei curiosa é o caso do Firestrike. Ele não roda se você não tiver 2 GHz. Então a gente esperou muito tempo. A gente mandava abrir o teste com 600 MHz, com 1 GHz e com 1.5 GHz e eventualmente a gente desistia. O teste nem sequer iniciava, ele estava na fase inicial de juntar dados e começar o carregamento. Então a gente só começou a ter scores a partir dos 2 GHz e aí novamente a gente vê o crescimento linear. Aumento de frequências traz mais performance de forma linear. Só que novamente quando a gente começa a se aproximar dos 4.5 GHz acima, essa curva começa a estabilizar. Então a gente está chegando realmente no limite de operação desse chip. Não conseguiríamos subir mais que isso porque a gente não consegue estabilizar essa arquitetura, vai parar realmente na casa aí de uns 5.5 e ver como também a gente está começando a ter cada vez menos ganhos à medida que se aproxima desse limite prático de uso do chip. Ok, mais frequência faz diferença, mas e como é que é o impacto com núcleos? Começando primeiro a olhar os nossos testes com games, o Call of Duty ele visivelmente ganha muita performance saindo dos 2 núcleos para os 4 núcleos, depois ganha muita performance saindo dos 4 núcleos para os 6 núcleos e continua tendo um ganho até os 8 núcleos. A gente tem um ganho perceptível na nossa quantidade de quadros. Quando a gente habilita todos os 16 núcleos, não acontece mais esse ganho. Isso se repete com outros games. Então, por exemplo, quando a gente vê o Cyberpunk também tem uma curva acentuada até os 6 núcleos, ainda tem ganhos com 8 núcleos, mas a partir quando a gente sobe para a configuração de 16, ele na verdade recua um pouco a performance. Então fica perceptível em games, pelo menos esses mais pesados, como a gente tem um ganho de performance até a configuração octa-core. Counter-Strike foi um pouquinho diferente, então o CS2, a curva dele acontece com 6 núcleos. Esse jogo não parece escalonar e na verdade ele recuou a performance quando a gente habilitou 8 e depois 16. Faz sentido porque quando a gente tem menos núcleos, os núcleos que estão habilitados têm mais margem de energia, tem mais margem de arrefecimento de calor, menos estruturas aquecendo, então eles conseguem subir um pouco mais as frequências. E o resultado disso, especialmente no caso do CS, são mais FPS, porque vocês já viram no gráfico anterior o quanto o aumento de frequências vai impactando a performance da performance em jogos. Cinebench foi uma linha praticamente perfeita, mostrando o escalonamento ideal que faria a alegria de qualquer engenheiro. Se todos os softwares seguissem essa lógica de escalonamento, quando a gente dobra as coisas, as performances dobram praticamente juntas. E assim vai indo infinitamente até os 16 núcleos. Parece que eu fiz com uma régua esse traço. Infelizmente, na computação, esse é um cenário raro. Está acontecendo aqui, no caso do Cinebench, que é um teste bastante sintético, é um teste que a gente sabe que usa muito bem paralelismo, então vai encher todos os threads com coisas para fazer. Como vocês viram em games, a partir dos 8 núcleos, meio que o sistema não sabe mais o que dá para fazer para os outros 8 núcleos, se a gente habilita todos os 16 e não sobe mais a performance. Cinebench, em compensação, ele vai lá e continua escalonando até os 16, e se a gente tivesse 32 ele ia continuar, e se tivesse 64 ele ia continuar, e assim ia até nós termos problemas. Na nossa análise do Threadripper a gente achou uma altura em que parou de subir a performance do Cinebench, mas pode ser a limitação do sistema operacional,
intencional, pode ser limitação do software de não saber usar tantos núcleos a partir de uma certa contagem, mas pelo menos falando aqui no processador para consumidor doméstico que tem 16 núcleos, ou seja, já é bastante coisa, o Cinebench escalonou perfeitamente, infinitamente. Quando eu vou do multithread do Cinebench e troco para o consumo, olha como a curva é menos acentuada, ou seja, a performance está subindo mais do que o consumo. Isso mostra como alguns cenários, como é eficiente você ter um processador com uma quantidade absurda de núcleos. A galera que trabalha com HPC e servidores já sabem disso, não é novidade para eles, mas nosso gráfico mostra aqui como realmente você ter um Xeon gigantesco, um Threadripper, um EPIC com muitos núcleos, e se você tem uma função com muito paralelismo, olha como ela escalona bem e o consumo não escalona tão rápido quanto a performance. Então acaba tendo uma relação entre performance e consumo que no nosso gráfico aqui parece bem positiva. E quando a gente olha a temperatura, ela bate no limite e para. Então é por isso que ela não continua escalonando. É porque novamente ela está chegando aqui, no caso os 16 núcleos teve uma temperatura máxima de 94 graus, porque é meio que o que dá para fazer com um Ryzen 9 7950X. E agora uma curiosidade, como os games escalonaram quando a gente desligou o SMT? Quando a gente, ao invés de ter 6 núcleos, 12 threads, 8 núcleos, 16 threads, quando a gente travou em 8 núcleos, 8 threads, 4 núcleos, 4 threads. Então, desabilitando ele aqui, a curva mudou de posicionamento. Então, no caso do Call of Duty, ele se recusou a abrir com 2 threads. Ele não é obrigado, ele disse, daí ele não rodou o teste. Ele começou a rodar testes quando a gente deu 4 núcleos e 4 threads para ele. A curva é bem acentuada até os 8 threads, mas em 16 threads ele ainda escalonou. Então, dessa vez, habilitar todos os núcleos nos entregou uma diferença. Então, ele conseguiu fazer 309 quadros com o SMT desligado. Então, 16 núcleos, 16 threads. Se eu ligo o SMT, vocês vão ver que ele estava funcionando melhor. Então, 8 núcleos e 16 threads funcionou melhor do que 16/16. Então, porque o nosso score final é mais alto com o SMT habilitado ao longo dos testes. Esse comportamento se repetiu com outros testes. Então, o Cyberpunk, por exemplo, ele tinha ganhos até 8 núcleos e depois caía. Se a gente desliga o SMT, ele passa a ter ganhos até os 16 threads. Só que vê que, novamente, o nosso teste mais alto com o SMT habilitado foi 126, com o SMT ligado. E quando a gente desliga, nosso maior resultado passa a ser 127, ou seja, um empate na prática, com a nossa configuração 16 núcleos, 16 threads. E o CS? Vamos lá dar uma olhadinha. Então ele ganhou performance até os 6 núcleos, depois parou de ganhar performance. Se a gente desabilita o SMT, ele agora tem ganhos até a configuração 8 núcleos e 8 threads. É onde acontece a curva que ele passa a perder desempenho quando ele vai para 16 núcleos, 16 threads. Resumindo essa confusão toda de ligar e desligar núcleos, desligar e ligar threads, o que a gente pode perceber bem é realmente 6 núcleos é uma configuração onde você tem a curva mais acentuada, então até tem que chegar pelo menos nos 6 núcleos. Ali é onde a gente começa a ter um patamar de performance mais alto. Então no CS, inclusive, é o resultado mais alto, quando a gente está aqui com o SMT habilitado, ó, é o 6. Mas vê como em Cyberpunk a gente já começou a ficar num patamar alto de performance e também no caso do Call of Duty, ficar num patamares já começa a ter um bom nível de taxa de quadros. Mas a configuração octa-core impactou nos nossos testes. Ter 8 núcleos aumentou a taxa de quadros tanto no Call of Duty quanto no Cyberpunk. No caso do CS nem tanto, então muitos jogos desse estilo eSports vão tirar mais proveito de você ter um hexa-core com uma frequência absurda de alta, ou com um overclock e alguma configuração sua, mas muitos outros jogos já começam a dar sinal de que vão operar melhor em 8 núcleos e 16 threads. É algo que a gente está esperando, já que a atual geração de consoles usa essa configuração. Então tem muito jogo sendo desenvolvido, pensado em 8 núcleos e 16 threads. Em nossos últimos 2 gráficos eu mudei um pouquinho nossa lógica, eu passei a cruzar 2 valores. Então nesse aqui eu estou fazendo um cruzamento entre o avanço dos clocks e a temperatura, para a gente ver a progressão. Então olha como está o aumento da pontuação, que é a linha azul do Cinebench, então foi uma linha bastante acentuada, um crescimento bastante linear, e como fica a curva do aumento de temperatura. Principalmente nos patamares até uns 3.5, 3 GHz, a gente tem um crescimento muito mais acentuado da performance do que o aumento da temperatura. A partir dos 4 GHz, elas passam a crescer numa tendência mais próxima e, por fim, a temperatura começa a crescer mais perceptivelmente a partir dos 5 GHz do que o aumento de performance. Então a gente vê um nível de ineficiência aqui acontecendo, em que nós estamos tendo mais problema com o aquecimento do que necessariamente a performance está subindo. Eu mantenho um gráfico na mesma lógica, montando aqui aumento do clock e como ele impacta no consumo e na performance. Então, à medida que a gente vai subindo aqui a linha azul, ela é a linha da performance, como vai crescendo o nível do Cinebench, e o consumo é a linha roxa e acontece algo bem parecido, vai afunilando
quando a gente vai se aproximando no limite da operação do processador, realmente chega um ponto em que a curva de eficiência e o aumento de performance começam a entrar numa tendência parecida e até o consumo começa a chegar a um patamar mais alto do que o nosso ganho de performance, principalmente porque chega aquela altura em que a gente passa a não conseguir mais ganhos de performance muito grandes quando está se aproximando do estoque e quando a gente overclockou, deu crash. Eu também montei gráficos com a relação entre núcleos, consumo e aquecimento. Então, olhando primeiro aqui o nosso gráfico de performance do Cinebench, novamente a linha azul é a progressão de aumento de performance, aquela linha reta maravilhosa de escalonamento infinito, enquanto que o consumo é a linha roxa. E realmente, esse foi um bom sinal de como a lógica dos servidores de muitos núcleos é excelente para paralelismo, porque a linha de consumo ela cresceu numa tendência menos acentuada que a linha de performance. Então, se a gente continuasse escalonando isso aqui, se a gente estivesse fazendo esses testes com um AMD EPIC ou com, por exemplo, Intel Xeon e tivesse cento e muitos núcleos que eles têm agora, eu esqueci, os lançamentos mais recentes têm muitos núcleos. Continuasse essa linha, a tendência é que elas se cruzassem, então a gente continuasse escalonando legal a performance e o consumo seguisse uma tendência de crescimento mais baixa do que a gente está vendo na performance. Isso extrapolando o gráfico que eu estou olhando aqui, né? E isso que acontece com o SMT desabilitado, com o SMT habilitado e com ele desabilitado também nós vemos essa tendência acontecer, com um crescimento mais alto da performance, a tendência de crescimento mais alto da performance que do consumo. E por fim, nosso último gráfico, nós comparamos como escalonou temperatura com um aumento no número de núcleos e a performance que a gente tira disso. Então, primeiro olhando a questão da performance, aquela linha bastante acentuada, enquanto que a temperatura, de novo, esse gráfico dá uma enganada. Parece que a temperatura ela estabiliza e para de esquentar a uma certa altura, quando na verdade ela esquentou tudo que dava para esquentar. Nós tínhamos ele operando a 72 graus com apenas um núcleo, que é bastante alto, e ainda mais considerando que o score dele foi 144, que é um score bem ruim para o Cinebench. À medida que a gente vai aumentando o número de núcleos habilitados, a temperatura vai subindo até próximo do patamar dos 90 graus, que é o limite térmico de operação, 95, né? No caso desse Ryzen 9 7950X. Isso acontece porque a tecnologia de aumento de frequências da AMD, ela tenta usar o máximo de margem que ela tem. Então, quando a gente tem 1, 2, 3 núcleos habilitados, eles têm muita margem para dar frequências muito altas e aquece bastante. Quando a gente tem 16 núcleos, eles já estão mais limitados em energia e principalmente arrefecimento, tanto que a gente bateu os 95 graus. Então, tem menos margem para você ficar aumentando as frequências. Então, acaba formando essa tendência em que você estabiliza próximo do máximo. Resumindo, o processador normalmente ele pergunta quanto que eu posso aquecer e a resposta é sim. E aí ele vai lá até onde ele pode aquecer e dá o máximo de performance que ele consegue. Então, nós temos aqui essa tendência, mas bem interessante o quanto realmente o Cinebench escalonou perfeitamente em múltiplos núcleos. Bom, então vamos lá. Principais conclusões que a gente teve. Entre núcleos e frequências, a resposta é sim. Na verdade, as duas coisas impactam. Só que algumas fazem mais diferenças que as outras. Então, uma contagem maior de núcleos escalonou muito bem no Cinebench. E vai ter outros aplicativos profissionais que vão fazer isso também. Enquanto você der núcleos, ele vai dar mais performance. Vai ser proporcional. Mas não é sempre assim. E games é um bom exemplo disso. Games vão se beneficiar das duas coisas. A gente teve ganhos de performance com mais núcleos, a gente teve ganhos de performance com mais frequência. Mas há um teto. Os games normalmente param de continuar escalonando depois, especialmente dos 8 núcleos. A partir dali, eles começam a, nos nossos gráficos, 16 núcleos performam pior que 8, não porque seja pior ter 16 núcleos, mas é porque com os 16 núcleos habilitados, cada um deles tem menos margem de arrefecimento e de alimentação de energia. Com menos margem, eles dão frequências menos altas e, como a gente viu, à medida que sobe as frequências, sobe a performance dos games. Então chega um momento em que mais núcleos começam a dar uma atrapalhada até dependendo da configuração que você tem. É mais fácil você operar em um processador octa-core com frequências muito altas se o seu foco for exclusivamente games. Vai ser uma configuração que vai fazer mais sentido, ou pelo menos 6 núcleos. Como a gente vê nos gráficos, quando a gente desce para 4 núcleos, a queda de performance é bem grande e detalhe, a gente está mostrando somente a média da taxa de quadros. A gente nem está mostrando para vocês outros dados, como por exemplo o percentil, para mostrar o quanto fica instável jogar com poucos núcleos. Então galera, espero que isso tenha tirado algumas das suas dúvidas. Para vocês verem mais detalhes desses gráficos, vocês podem ver cada um deles, vai estar no link na descrição desse vídeo, pode mexer à vontade e ver como isso foi alterando de tempos em tempos, como foi alterando nessas configurações de frequência em frequência, núcleo em núcleo. E para mais testes da gente pegando um processador de R$4.000, 16 núcleos, e tentando dar boot com somente um núcleo e um thread, aí spoiler, não dá boot. A gente não tem esses testes. O Windows não deu boot com um núcleo e um thread. E a gente tentou. Tá no nosso, veja o nosso Instagram, tá lá acho que nos nossos stories. Galera, a gente tá correndo um experimento aqui, testando desligar, ligar threads, subir, reduzir frequência. Isso aqui é o Windows 11 rodando em um núcleo e um thread.
Já faz uns 10 minutos que ele está carregando e cada interface nova aparentemente derruba a interface anterior. Então antes a gente tinha o menu iniciar, mas ele sumiu. A gente tinha o desktop e agora ele também sumiu. Tenho a impressão que a gente não vai conseguir rodar os testes com um thread só. Era curioso. Ou carregava o desktop, ou carregava o menu iniciar, ou carregava uma janela. A gente chegou a ver uma janela que o nome dela era Windows. Aparentemente o Windows estava tentando abrir o Windows. E aí a gente desistiu. Mas aí fica a dica. Não desabilite 15 dos 16 núcleos de um 7950X. Então para mais esses testes e outras vezes que a gente estraga as coisas boas que a gente tem aqui, só ficar de olho no canal que vocês veem a gente botando um monte de gráfico do caos. Que a diferença entre caos e ciência é porque a gente monta gráficos depois. Então é ciência. Até a próxima. Tchau, tchau.